Bom dia, Castanhal. Bom dia, ouvintes do Literatura em Foco. Meu nome é Franciorles Vianza, sou membro da Academia Castanhalense. O programa Literatura em Foco é um programa da Academia Castanhalense de Letras em parceria com a Atlântico FM. E hoje nós vamos bater um papo super legal com a equipe do Cine de Rua, um projeto que tem impactado o audiovisual de Castanhal. Já estamos com alguns membros e membras da equipe aqui conosco nos estúdios, mas antes de apresentá-los eu vou passar a palavra para o meu copiloto hoje, nosso confrade amigo José Vitor. Manda teu alô aí, José Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma satisfação estar hoje aqui nesse programa, sobretudo pelo tema, né, muito interessante. Quando fala de audiovisual a gente já se anima, então agradeço o convite para estar aqui como debatedor hoje. Aproveita e fala, eu sei que o teu coração quando fala de audiovisual realmente fica palpitando, porque recentemente tu realizaste um projeto de audiovisual na APU que foi sobre a Folia de Reis. Como é que foi o feedback? Nós entrevistamos aqui sobre o projeto antes de acontecer e agora depois, quantas emoções foram? A gente teve uma ótima receptividade. O projeto que o confrade está aqui se referindo é sobre o filme, documentário sobre a Folia de Reis do APU. Né? Foi um projeto financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Com o apoio aí da Secretaria de Cultura do município. Então a gente executou o projeto e a finalização dele foi uma exibição pública na sede do ABC, no APU. A gente contou com cerca de 100 pessoas. As pessoas envolvidas no filme, as pessoas que são sujeitos que fazem a Folia de Reis e que estavam lá, que participaram do filme dando seus depoimentos, estavam lá presentes, deram seus depoimentos e a gente teve uma ótima receptividade, né? Então isso já faz valer a pena todo o esforço para realizar esse filme, né? Porque a gente conseguiu devolver para essas pessoas que são sujeitos de direito, né, dessa folia, são as pessoas que constroem essa folia todos os anos, né, recebendo aí esse registro audiovisual do trabalho tão bonito que eles fazem. E está disponível agora, Vitor, no caso o filme, o curta-metragem, quem quiser assistir, vai onde? Vai no YouTube e aí pode procurar diretamente, colocando lá no link de busca, Folia de Reis do APU. Né, e ele vai encontrar facilmente esse documentário. Então tem alguns depoimentos muito bonitos, espero que todo mundo goste e aprecie. Então é massa demais, o audiovisual do Castanhal tem tido espaço muito bom e tem encontrado esse espaço. Penso inclusive que nem é tanto uma política pública pensada para o setor, mas é a própria iniciativa do povo que faz o audiovisual, que está correndo atrás, que está criando essa oportunidade, trazendo projetos. A nossa pauta de hoje é com o Cine de Rua, que é um projeto que envolve também o audiovisual, embora não apenas, mas o audiovisual me parece ser o carro-chefe do projeto. Vocês vão encontrar no Instagram, o Instagram do Cine de Rua, é fácil, você só jogar no Instagram agora Cine de Rua que você já vai ser direcionado, o algoritmo vai te direcionar para a página do projeto. E nós temos aqui na bancada hoje essa galera animada do Cine de Rua, que está em Castanhal, Zé Vitor. O legal do projeto é isso, que não é um projeto que está se restringindo apenas à apresentação em um local fechado. Eles têm ido às comunidades de Castanhal, agrovilas, etc. Tem envolvido a comunidade, os moradores da comunidade também, parece que fazem parte, são atores, participam. E a gente vai saber mais sobre esse projeto super bacana. Temos aqui na bancada a Bianca Neves, o Cauê Bentes e o Arão Ramos. Vamos começar aqui uma autoapresentação, para a gente conhecer a estrada e a caminhada de cada um. Vou começar com a Bianca. Bianca, manda teu alô aí. Bom dia, muito bom estar aqui hoje, né? Eu chamo Bianca, sou daqui de Castanhal, atualmente estou na coordenação pedagógica do Cine de Rua. Estou no mestrado na UEPA, formada em pedagogia, né? E toda essa parte da escrita do projeto, né? De captação de recursos, de comunicação com as comunidades, né? De como a gente estabelece esse link com as comunidades, né? Então vou nas comunidades, né? Apresento as propostas, a gente consegue estabelecer essas relações a partir das demandas das comunidades.
Manda bala lá, Arão. Bem, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação estar aqui, principalmente para a galera da literatura, que eu acho que é algo que Castanhal anda muito bem representado, assim, né? E o audiovisual anda junto com isso, né? Sou Arão, sou formado em design, mas já atuo no audiovisual desde sempre, desde formado, apesar de hoje em dia ainda cumprir algumas funções relacionadas a design gráfico. No Cine de Rua, eu hoje em dia estou mais no lado da produção executiva, então na questão de organizar os projetos, também eu fico na parte de escrita de projetos junto com a Bianca, nessa organização, e atualmente também estou já pendendo para o lado financeiro, que, enfim, o nosso projeto ele começou de forma assim, bem despretensiosa, né, e em poucos anos a gente conseguiu alcançar um tamanho, assim, expressividade que exige que a gente vá se especializando um pouco mais assim, em algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo a gente busca cobrir uma boa área de atuação assim, no audiovisual de Castanhal como um todo, né? Então a gente está trabalhando desde arte e educação, com oficinas e outros tipos de envolvimento com as comunidades de Castanhal, né? Principalmente com as comunidades mais afastadas, que são o nosso foco, e as agrovilas. Mas a gente também faz produção audiovisual, enfim, um monte de coisa. Acho que eu tenho que passar a bola aqui, né? Antes, traz logo esse gancho da arte e educação. É uma terminologia que eu tenho certeza que tem gente que ouviu agora e quer entender melhor como é que funciona. Vamos entrar logo para a pauta e em seguida eu passo para o Cauê. Bom, dentro do coletivo, né, a gente partiu justamente do princípio da necessidade de se trabalhar o cinema enquanto uma prática educativa, né? Principalmente pela falta do acesso ao cinema na cidade e pela falta do acesso à prática de se fazer cinema, né? O cinema ele ainda está num nicho muito pequeno, né? Então a gente faz oficinas, né? Então, por exemplo, nós temos produções cinematográficas que Mistérios de Boa Vista, né? Que nós fizemos junto com a comunidade de Boa Vista. Lá nós temos uma juventude que foi câmera, que participou da sonorização do filme, do roteiro, né? Então eles participaram de todo o processo de produção do filme por meio de metodologias da arte e educação, né? Então é mais ou menos nesse sentido. A gente vai retomar isso mais para frente. Cauê, sei que está já animado para passar a tua vibe, fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Me chamo Cauê Bentes, sou lá do APU. Sou artista visual, trabalho com videomapping. E a gente está aí com o Cine de Rua desde 2019, né, que a primeira sessão foi no APU, assim, foi muito significativa para o coletivo, né, e perceber a potência de tudo isso que a Bianca e o Arão falaram, né, a potência dessa prática, né, de arte e educação que pode ser feita com o cinema, a partir da ferramenta do cinema, né. E aí a gente tá aí hoje, esse ano, né, com essa proposta do festival, que vamos falar um pouquinho mais do Festival Curta Capiranga, que também traz o nome de um rio lá do APU, né, que é o Igarapé Capiranga. Tem mais, você que é estudante, não é isso? Castanhalense, o edital ainda está em aberto. Curta Capiranga, você vai ficar por dentro de como participar, como você faz para se inscrever, quais são os critérios para você participar. Agora, Cauê, tu trouxeste um termo do audiovisual que é o videomapping, que está sendo muito difundido em Belém, por exemplo. Eu sempre vejo aquelas reproduções em prédios, existem algumas ações que são feitas em prédios históricos que ficam muito bonitos. Agora, Castanhal, tem ocorrido? Como é que a gente faz? Eu tenho vontade de ver, por exemplo, a história de Castanhal representada em videomapping da prefeitura. Dá para fazer? Como é que faz? Dá para fazer, sim, com certeza. Assim, o videomapping ele é uma linguagem, né, que é como se fosse uma expansão do cinema, assim, né, o cinema fora da tela, o cinema que consegue mapear superfícies não convencionais, né, assim como você falou, prédios e outros tipos de superfície, né. É uma linguagem que está sendo muito difundida em Belém por conta do Festival Amazônia Mapping, né, que é um festival de arte e tecnologia localizado aqui na Amazônia. E é um festival que é uma representação, assim, está sendo uma representação global da arte e tecnologia, né. Eu faço parte desse festival também como artista convidado, como produtor. E, assim, aqui em Castanhal, por incrível que pareça, a gente tem vários artistas que trabalham com essa linguagem, né? Que é o Ariel, o Morgana, inclusive, são integrantes do Cine de Rua,
por curiosidade. E assim, a prefeitura tentou fazer o videomapping no aniversário de Castanhal. Não conseguiram, não sei porquê. Se tu for lá ver no Instagram, tem lá a exibição de videomapping. Entraram em contato comigo, só que foi tudo muito de supetão, assim, acabou que não aconteceu, mas prometeram que na próxima oportunidade vão trazer isso para a cidade, né? Vamos trazer. Fica o meu apelo, pelo amor de Deus. Fica o meu apelo também, porque aqui... Realiza esse meu sonho, sonho do Cauê, sonho de quem é entusiasta do videomap. Vai ficar lindo uma história de Castanhal representada. Dá trabalho, Cauê? Como é que... a minha curiosidade sempre foi como é que se constrói essa narrativa para jogar em um prédio, por exemplo. Você vai lá antes, analisa o prédio, o formato. Como é que é esse processo? Sim, tem todo esse processo, né? O videomapping, como ele é uma linguagem artística um tanto nova, ele traz assim referências de muitas outras frentes, né? Como o cinema, como eu falei antes, né? Como o cinema, o áudio, né? E tudo mais. Assim, a gente sempre faz um estudo de arquitetônico, né, da fachada do lugar onde a gente vai projetar, por exemplo, um prédio. Faz aquele prédio em um formato digital, né, um 3D. E a partir disso a gente vai criando a narrativa. Assim como o cinema, né, a gente gera um roteiro, a gente gera uma historinha ali, uma narrativa que vai se envolver com a temática que a gente quer passar e com a superfície do prédio, né. Então o videomap, ele tem essa forma de trazer as coisas à vida, né? As coisas que são ali sólidas, que são concretas, né? Outras superfícies, fazer aquilo criar vida, fazer aquilo respirar, né? A partir da projeção, traz a gente traz essa intenção de ressignificar aquele espaço, né? Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para saber como é feita essa projeção. É um equipamento, são vários. É um mega equipamento, como é que consegue reproduzir num prédio de dimensão grande? Um prédio de dimensão grande, a gente precisa de muita tecnologia para que aconteça de forma correta, né? Como posso falar assim. Então, normalmente a gente utiliza softwares de computadores, né, para fazer toda a pré-produção. A gente utiliza projetores muito grandes para poder fazer aquela projeção saltar aos olhos, né? Mas também tem as opções da gente fazer projeções pequenas. Eu, por exemplo, tenho uma pesquisa em arte que eu faço projeções em folhas de Tambatajá, né, em folhas de Tajá. E aí isso já utiliza um equipamento menor, aqueles projetores que a gente costuma ver, né? Mas para fazer projeções em superfícies grandes, né, em prédios grandes, é necessário sim toda uma complexidade ali de montagem, de equipamentos, né? Então é algo que envolve muitas frentes, desde edição até a composição de música, né? Até a criação de modelos 3D e tudo mais. Vai ser um estouro em Castanhal a hora que Com tiver. certeza. Eu sonho, quando eu vejo, principalmente porque agora o videomapping já está trazendo uma pegada também de posicionamento. Sim. Anteontem, uma artista, me falha o nome dela agora, ela reproduziu uma frase dizendo: lute como indígena, em relação à luta que os indígenas estão travando em Belém para a revogação da lei que o governador aprovou. Sim. É um meio assim que é muito utilizado para várias coisas, inclusive para o ativismo, né? Que é isso, a gente utilizar dessas ferramentas que a gente tem, né, de tecnologia para expandir a mensagem, né? Você pode jogar em qualquer prédio? Tem que a gente pode jogar em qualquer prédio. É proibido, mas se quiser pode, sabe? É tipo isso. Tá, gente, como é que começa o coletivo? Como é que inicia o Cine de Rua? Esse agregamento de vocês, como é que vocês se conhecem? Chega a ideia de montar o projeto para ir para o Instagram, começar a trabalhar a produção audiovisual. Me contem a história de vocês. Bom, o Cine de Rua nasceu em 2019, né? Eu e o Cauê, a gente estava percebendo essa necessidade, e como o Cauê ele é do APU, né? O APU tem toda uma importância histórica no município. O APU ele é mais velho que Castanhal, né? E a gente já tinha o equipamento, né? O Cauê, como trabalha com videomap há mais de 10 anos, ele já tem todo o equipamento. Aí a gente falou que tal se a gente fazer uma intervenção de cineclube aqui no APU.
E aí nós pedimos apoio da comunidade, né? Então tivemos empréstimo de tela, de projeção, empréstimo de cadeiras da avó do Cauê, né? Enfim, começou com uma ação comunitária mesmo no distrito do APU, né? Porque nós percebemos a necessidade de acesso ao cinema e acesso a um cinema não comercial, um cinema mais sensível, né? Um cinema afrodiaspórico, um cinema latino-americano, né? Um cinema nacional, né? Um cinema mais crítico, né? E aí começou dessa forma, né? Na guerrilha mesmo. E nas primeiras exibições nós tivemos mais de 100 pessoas, né? Nós temos algumas fotos, não sei se está no Instagram. Mas começou dessa maneira, na guerrilha mesmo. E aí um dos primeiros apoiadores também foi o Arão, o Ariel, a Morgana, né? Nossos amigos que sempre estavam com a gente. E aí a gente perguntou para eles, vocês não querem somar? Mas antes disso tinham outros participantes, né? A Manuela Neves também continua sendo nossa parceira até hoje, inclusive ela vai estar comigo fazendo uma oficina de cineclube na escola, segunda-feira na Escola América Joana, né? Dentre outros participantes que vão e vêm, né? Muitos colaboradores. Vocês querem continuar? Traduz pra gente o termo que tu utilizaste, afrodiaspórico. Tenho certeza que tem muita gente que precisa entender a importância desse termo. Porque assim, né, nós temos muitas produções cinematográficas no mundo inteiro, né, inclusive do continente africano, né, e o que foi a diáspora africana, é isso que tu queres saber? O conceito. Eu entendo que vocês estão trazendo o cinema que vai falar sobre esse momento também de escravidão, etc., toda a luta negra, para as pessoas entenderem melhor. Sim. Bom, o Brasil, a América Latina, né, foi colonizado, certo? Certo? Vamos começar daí. E com esse processo de colonização, nós tivemos um processo de violência, né? De violência, que os europeus colonizaram muitos continentes, não só a América Latina, né? Inclusive a África, a Ásia, né? E nessa disputa política, nesse movimento de violência, de guerra, aconteceu o movimento de trazer pessoas africanas para o Brasil, para a América Latina, de forma forçada, né? E isso se chama um movimento também afrodiaspórico, né? Então, o Brasil, ele é o país que tem mais pessoas negras no mundo depois do continente africano, né? Então, a nossa cultura, por exemplo, o carimbó, o samba, né? As religiões afro-brasileiras, afro-religiosas, né? Que são muito fortes no nosso país, advém desse movimento afrodiaspórico, né? Por quê? Porque essas pessoas, quando elas vêm para cá, elas vêm com muito conhecimento, com muita ciência, né? Com muita sabedoria, com as memórias orais, né? Porque eles foram proibidos de cultuar a sua religiosidade, as suas memórias, mas isso não foi suficiente, a violência do europeu não foi suficiente para extinguir toda essa sabedoria, tanto que hoje o que a gente mais ouve é cultura negra, é cultura afrodiaspórica, afro-indígena, né? Então é nesse sentido. Então a gente inicia o Cine de Rua com a exibição de um filme que se chama Zarafá. É um filme que ele vai falar justamente sobre o tráfico de animais do continente africano para a Europa, né? Então a gente trabalha por meio dessa ludicidade, da animação, principalmente a gente trabalha muito com animação, né? Para trabalhar temas que são muito delicados da nossa sociedade e que precisam ser trabalhados, né? E a gente consegue trabalhar isso por meio do cinema. E aí, junto com isso, valorizar a produção cinematográfica mais presente na nossa cultura, né? Que aí, para além de a gente aproximar o cinema e tentar tirar um pouco o público do circuito que a gente já está acostumado, justamente também
com esse movimento de colonização, né? No caso, uma colonização cultural. A gente cresce assistindo filme de Hollywood, no máximo ali um filme da Europa que é colar, mas o cinema brasileiro, que até é proeminente bastante na televisão e tudo mais, né? Mas aquele cinema não comercial brasileiro, ou o cinema da América Latina, e o cinema que é produzido na própria Amazônia, ele é pouco difundido. E aí existe uma série de questões para cada uma dessas coisas, né? Eu acho que o nosso contexto amazônico e paraense de produção cinematográfica, ele enfrenta uma série de barreiras relacionadas a questões econômicas e políticas mesmo, né? Que a gente pode entrar nesse tema depois, relacionado a financiamento e incentivo à cultura, que a gente precisa disso para que o cinema seja feito, né? É uma arte cara, é uma arte coletiva, mas que quando ela é incentivada, ela traz um retorno que vai para além da cultura, sabe? No caso, tem um retorno econômico, mas no caso do cine de rua, essa questão de valorizar, em primeiro lugar, a nossa cultura, a visualidade amazônica e o que se pode trazer quando uma pessoa do público se enxerga na tela, sabe, enxerga o seu local na tela, isso também tem um poder gigantesco de educação, assim, sabe, da gente aproximar as pessoas disso, né? Porque a partir disso a gente começa a também formar novos olhares para a nossa própria cultura e formar novas visões de pessoas que podem pensar assim, pô, e se eu me tornar um produtor, sabe? Então o que a gente precisa também com o cine de rua, o que a gente quer com o cine de rua é trazer essa pulsão pelo cinema, pelo audiovisual, sabe? O que a gente vê nisso uma maneira fundamental da gente perpetuar a nossa cultura e de fortalecer também as nossas próprias pessoas, entendeu? Eu acho que isso é um ponto principal, assim, então... Contra a colonização. Exatamente, contra a colonização. Massa demais. Nós vamos para o intervalo agora, mas antes passe o endereço rapidinho do Instagram do Cine Rua. O Instagram do Cine de Rua é @cinederua_. É bem facinho lá que vocês encontram. Voltamos já já com mais temas e provocações sobre o audiovisual. Para fazer a escrita do roteiro do projeto de Boa Vista, para além do contato que a gente teve, que foi a provocação feita por um coletivo daqui de Castanhal, que é o Espiar e Criar, né, o coletivo do PPGE, né, que é o programa de pós-graduação da UFPA daqui de Castanhal, e esse aqui também é um conto de memória, e eles chegaram para a gente com a proposta de fazer um documentário na comunidade da Boa Vista. Foi Denilson, Keila e a Carmen, outras pessoas, inclusive um abraço para vocês são pessoas incríveis. E introduziram a gente, né, nesse contexto histórico da comunidade de Boa Vista por conta de uma pesquisa que eles estavam realizando lá, uma pesquisa até arqueológica, que a gente acabou não podendo incluir no filme. A proposta inicial era relacionada a essa coisa, né, lá em Boa Vista tem achados arqueológicos muito anteriores, assim, e essa pesquisa está sendo realizada. E acabou que quando a gente entrou em contato com a comunidade, a escrita ela foi se modificando. Eu fiz 3 versões do roteiro e no final o filme ele acabou abordando muito a relação das pessoas com a história da cidade, da sua comunidade, e a relação disso com a mitopoética, que são as histórias de visagem que tem lá e tem uma profusão enorme, assim, sabe? Então o filme ele é permeado por história e ao mesmo tempo essas histórias, né, que são contadas e que são muito reais, são coisas que aconteceram lá com as pessoas, e a gente fez questão de representar isso de forma lúdica através da animação, para que a gente não transformasse a coisa de um documentário de terror, assim, é um documentário que é a história da nossa cidade e ao mesmo tempo existe uma beleza muito grande nisso, né? E foi uma coisa incrível, porque a gente fez isso totalmente em conjunto com a comunidade, sabe? E eu percebo que essa coisa de incluir os adolescentes, de fazer disso um processo educativo também tem muito a ver com essa entrada pedagógica da Bianca também, da Manu, que teve responsável por várias coisas também nessa produção, né? Uma das nossas colaboradoras, e esse filme foi incrível, se fazer. Ele ainda não está disponível na internet, vou logo falar isso, né? Mas em breve vai estar. Ele está correndo ele vai passar ainda um ano para a gente poder escrever em alguns festivais, né? Festivais de cinema costumam exigir que o filme ele não tenha sido disponibilizado na internet ainda para poder ser inscrito. Mas aí daqui a um ano o filme já vai estar disponível. A gente também vai, com certeza, fazer outras exibições desse filme ainda em alguns festivais. Inclusive a gente pode até, né, engatar no Festival Capiranga, que é o festival que a gente está fazendo. Não, e antes disso, eu queria só salientar também que esse filme documentário, né, o Mistério de Boa Vista, ele ganhou um prêmio em um festival de cinema lá de Belém, né, o Ecocine. E a gente ficou muito feliz assim, com isso e surpreso também, né, pelo fato desse filme ser premiado. Era só isso mesmo. Também destacar nesse processo de produção
do Cine, a gente tem uma preocupação de registro da memória de Castanhal, né? Que ainda é muito, não sei, pouco palpável nessa linguagem, né? Nós temos a referência do Edivaldo, né, que tem feito esses registros maravilhosos, né, e do seu amigo também, que tem registros muito antigos, né? E aí a gente também vem com essa vertente, né, inspirado nesses diretores castanhalenses, né, nesse movimento de registro da memória de Castanhal. Tem os registros literários, né, que são fundamentais, mas o registro audiovisual ele tem a sua importância, né, porque ele acaba sendo expandindo, né, para outras pessoas terem acesso na rua. Então, por exemplo, nós temos essa prática de fazer cinema na rua e exibir essas produções, né, para as pessoas terem acesso a não só se ver, né, mas ver, por exemplo, nós levamos para a comunidade da Paz o filme de Boa Vista, né? Então, na comunidade da Paz eu vou ter acesso às histórias de Boa Vista, né? Então, nós temos um filme que é da Comunidade da Paz, que é exibido em Boa Vista, entende? Então nós conseguimos provocar um processo de interlocução entre diferentes locais de Castanhal, né? Trabalhando a importância da representatividade, né, dessas comunidades, as suas lutas, né? Então, por exemplo, a Comunidade da Paz, né? Quem são elas na Comunidade da Paz? Um documentário que nós fizemos uma comunidade, que é uma ocupação localizada na Saudade 2, entre Pirapora e Saudade 2, na 1º de maio. E lá nós vamos falar das suas lutas, né? Demanda pelo direito à moradia, né? Lá na comunidade de Boa Vista, eles vão falar sobre os encantados que ainda estão presentes nessa comunidade, né? E também da importância da preservação do rio, da floresta, né? Que ainda é presente em Castanhal, mas que está sob ameaça. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando essa arte mais lúdica, a gente também vai trabalhando um ativismo também, né? É uma prática também artivista, né? Além de ser arte-educação, produção audiovisual, difusão, democratização, é também uma forma de ativismo dentro de Castanhal. E esse tipo de registro, né, que a gente faz documental, ele procura uma temática assim que seja aquela história não oficial de Castanhal, aquela história que parte do trem, né, que parte da linha de ferro, né? Então a gente procura essas memórias que não estão registradas, né, na literatura, no cinema e tudo mais, e que também são fundamentais, né, para a história da nossa cidade, para a história do nosso povo e tal. Olha, gente, muito bacana a iniciativa. Assim, voltando ao filme do Boa Vista, né, o Mistério de Boa Vista, eu fiquei maravilhado com o filme. Eu espero que passe logo esse ano para o filme estar disponível para todo mundo e recomendo, assistam, gente. Tá muito bonito o filme, tá alto nível, né? Eu quando assisti fiquei muito tocado, sobretudo por gostar de narrativas orais, né? Então a gente percebe ali essas poéticas da oralidade representadas ali nas narrativas da população. Agora, eu vejo muito forte na fala de vocês a questão do contato com outros grupos, né? Vocês mencionaram o PPGEA, né? Que é coordenado pelo Zé Guilherme, lá da UFPA. Vocês mencionaram outros grupos que produzem cinema, produtores locais como o Edivaldo Moura, como a Milka Carneiro, né? A gente pode falar que existe uma rede aí de artistas independentes, de coletivos que dialogam, que se fortalecem, que trocam. O que vocês dizem sobre isso? Com certeza, né? Como a gente gosta de denominar, na verdade a gente é um coletivo, né? Então essa palavra ela já carrega muita potência aí, né? O coletivo ele não é só um grupo de pessoas, né? É também um grupo de pessoas que se conectam com outras pessoas, né? Com outros coletivos. Então, muitas das coisas que a gente faz é dessa forma, né? É se conectando com outras pessoas, né? Tendo referências, né? É servindo de referências também. E sempre quando a gente une forças, as coisas, né? Os movimentos, as atividades que a gente faz sempre fluem de uma maneira muito bacana, assim. Também gostaria de mencionar aqui o coletivo Miri, lá do Itaqui, né? Que
é um coletivo de ativismo também, onde eles lutam pela preservação do Rio Miri, a preservação do Igarapé, dos igarapés do Itaqui. Estão com um trabalho, inclusive procurem Coletivo Miri também, na internet, no Instagram. É uma galera muito boa, é uma galera que precisa também de mais visibilidade dentro da cidade, porque eles são muito conhecidos fora, sabe? E eles têm uma luta muito, muito importante. E a gente também já fez muitas coisas juntas no Itaqui, já fizemos festival, já fizemos exibição de cinema, já fizemos muita coisa mesmo, assim, tem muita coisa ainda por vir. Bacana. Gente, queria falar com vocês agora sobre o Festival Capiranga, né? Porque a gente vê que o coletivo tem várias frentes de atuação. Tem a parte das oficinas de formação, tem exibição de filme, tem produção de filme, e agora vocês deram mais um passo e estão promovendo um festival de cinema. Falem um pouco sobre o Festival Capiranga. Bom, o Festival Capiranga, né, ele foi aprovado na Lei de Incentivo daqui de Castanhal, do município. Ele surge como também um herdeiro do Festival de Curtas de Castanhal, que existia. A gente também se percebe nesse caminho, né? Acho que é importante sempre a gente referenciar os que vieram antes de nós, né? E aí ele também surge nessa perspectiva de valorização dessa memória e confluência com o rio Capiranga, que é um rio que conflui com o rio APU e que também está sob ameaça de extinção, né? Nós temos o costume de ir ao rio Capiranga, né, tomar banho de igarapé até hoje, e há 10 anos atrás era um rio que eu ia para o fundo e hoje ele fica no meu tornozelo, né? Então a situação é bem séria mesmo e precisa de um destaque, e nós decidimos dar título ao festival, né, como uma homenagem também para chamar a atenção para essa questão. Bom, a priori era essa introdução, né, que a gente tem do festival, e aí esse festival ele tem várias categorias, né? Pode ser, mas eu queria falar um pouco sobre as ações que a gente vai desenvolver. O Arão vai falar um pouco sobre as categorias do festival. Dentro do festival a gente vai ter várias atividades. Dentre elas a gente já vai começar na semana que vem, que vai ser uma oficina de cineclubismo na escola, né? Então, nós vamos fazer com professores da América Joana, porque a gente percebe que tem essa demanda, né? Nós temos uma legislação, que é a lei, não vou me recordar a numeração da lei, mas eu acredito que seja 2006, 2013, que ela fala sobre a obrigatoriedade de exibição de 2 horas de cinema nacional nas escolas, né? Então a gente vai percebendo que essa legislação muitas vezes ela não é cumprida, né? E existe uma demanda de exibição de filmes nacionais, né? Nós temos muita produção de filme nacional que praticamente não é exibida nas grandes salas de cinema, e em Castanhal nós temos apenas um cinema, né, que é o Sesc, se eu não me engano, é o Sesc, né? Sala de cinema mesmo, né? E que a gente tem esporádicas exibições. Então, percebendo essa demanda, a gente propôs a oficina de cineclubismo na escola para instigar os educadores a terem essa prática, né? E aí também destacando que é uma escola de educação integral, então demanda de atividades nos 2 turnos, né? E aí também instigar como captar recurso para essa escola, né? Então tudo isso nós vamos trabalhar nas diretrizes da oficina. Uma outra oficina que nós vamos ter é de acessibilidade e projetos culturais, que nós vamos abrir as inscrições na próxima semana, né? Os primeiros inscritos vão ganhar um kit maravilhoso, só para destacar, viu? Fiquem ligados, gente. Fiquem ligados. Vai ser na Estação Cultural Iriolanda, lá no APU, no dia 15 de fevereiro, ok? Aí o festival, ele está com as inscrições abertas para os estudantes, né, para as categorias de filmes castanhalenses e filmes nacionais já foram encerradas, nós tivemos mais de 600 inscrições, né, e dos estudantes ainda não tivemos, porque os estudantes estão de férias, né, e aí nós estamos engajando as universidades, as escolas também particulares, né, vários tipos de instituições de ensino, né, podem se engajar e mandar suas produções dos seus estudantes e educadores, né? E quer falar? Vou
Antes do Aaron falar sobre as categorias, só uma pergunta pontual aqui. Quem quiser participar dessas oficinas, para se inscrever, como é que faz? Bom, as oficinas na escola que nós vamos fazer, ela vai ser fechada para a escola, tá? Nós fechamos o cronograma com a escola, mas a gente está super aberto para ouvir propostas, né, de oficinas, né? Inclusive, nós dialogamos com professores da Escola Maria Pia, porque lá é um espaço muito maior para a gente poder abrir para vários professores poderem participar. Mas ainda, como está nesse clima de greve, né, ainda estamos nesse momento muito delicado, ainda não vai ser lá, mas nós temos essa perspectiva ainda de ser lá, para ser aberto, e as inscrições serão online mesmo. Nós vamos lançar um formulário online, inclusive na oficina de acessibilidade nós vamos lançar um formulário online, né, para que as pessoas possam se inscrever, os produtores culturais, né, possam... Isso, a educação. A divulgação vai ser no Instagram, principalmente, que é o nosso maior meio de comunicação no Instagram, mas também aqui, também, se vocês quiserem divulgar, puderem divulgar, a gente está aceitando. Bom, agora o Aaron vai falar um pouco sobre as categorias dos filmes, né, do festival. A Bianca já adiantou um pouquinho, né? Mas aí o que a gente tentou fazer com esse festival foi unir a experiência que a gente já teve de outros festivais que nós realizamos anteriormente, né? Já faz alguns anos que a gente está envolvido com isso. Existe uma parceria que a gente fez com o Cine Diáspora também lá. A primeira parceria que a gente fez com ele, com essa galera de Coraci, foi um festival de cinema negro que nós trouxemos em parceria com o Sesc para cá, para Castanhal, que foi o Festival de Cinema Negro Zé Amador de Deus, que esse ano está até acontecendo a sua segunda edição lá em Belém. Ainda não tem perspectiva de vir para Castanhal, mas quem sabe, né? E depois disso a gente se envolveu com produções de outros eventos, outros festivais. A gente fez... eu tenho um projeto paralelo que chama Olhar Film Festival. É um projeto que foi idealizado por um camarada lá de Santarém, que é o Vitor Rosalino. Não está ouvindo a gente, mas um abraço para o Vitor Rosalino. É um festival itinerante e a gente já está indo para a nossa 4ª edição esse ano. A gente também é um festival que é totalmente gratuito, que depende de financiamentos, de leis de incentivo, mas o importante é que a gente, como é um festival itinerante, a gente fez a nossa primeira exibição lá em Santarém, que é a terra do Vitor, e a segunda edição foi aqui em Castanhal, e aí a produção foi realizada também pelo Cine de Rua. Isso foi tudo no ano passado. Então a gente traz essa carga de conhecimento acumulado desses festivais que a gente já realizou, né? E essas experiências fizeram com que a gente tivesse uma visão assim de que a gente precisa ter um festival castanhalense. E aí a Bianca até citou que a gente também segue uma espécie de herança do festival castanhalense que tinha antigamente, né, que era o Curta Castanhal, mas a gente traz também uma inovação em relação a isso, que é justamente a categoria de filmes nacionais. Então, quais são as categorias do festival? Tem uma categoria para filmes castanhalenses, categoria para filmes profissionais castanhalenses, uma outra categoria para filmes nacionais, que aí são filmes de qualquer lugar produzido fora da cidade de Castanhal, e essa categoria para estudantes, que também é uma ideia que a gente traz do Curta Castanhal, que trazia essa oportunidade para que os jovens se interessassem pelo audiovisual através dessa pulsão de ter um festival para exibir o seu filme. Então, abre as inscrições, a gente dá um tempo para que a galerinha consiga fazer os seus filmes amadores e enviar para o festival. E aí o que é importante é que cada uma dessas categorias vão ter premiações, e são premiações em dinheiro. As inscrições para filmes nacionais elas já estão encerradas, para filmes profissionais castanhalenses também, né? Só as inscrições para filmes de estudante estão abertas. Mas eu queria fazer um pedido, um apelo, na verdade, um chamado também a produtores castanhalenses que, porventura, acabaram não esbarrando com o nosso festival por aí, não escreveram o seu filme. A gente já passou do período de inscrição, mas mandem uma mensagem pra gente lá na DM no Instagram, ou então a galera que produz videoclipe também, eu já ia esquecer. Porque ainda vou falar das premiações, né? Mas artistas castanhalenses, músicos castanhalenses que têm videoclipe também, que não estão inscritos no festival, se vocês ainda querem se inscrever, conversem com a gente no privado que a gente dá um jeito, tá? Mesmo que as inscrições já tenham acabado. A gente precisa do máximo de produções castanhalenses possível, porque esse festival ele é feito para exaltar a cultura castanhalense, né? A gente inclui filmes nacionais, filmes regionais, para que a gente possa comunicar e ter esse diálogo, né, do nosso cinema com o cinema que vem de fora e do cinema de todo o país. Mas o principal é a gente exaltar
o nosso cinema daqui. E aí, as categorias elas têm premiações, premiação em dinheiro. Vamos fazer o seguinte, esse é um gancho excelente para manter o povo animado para o nosso próximo bloco. Então você quer saber quanto vai ser esta premiação? Chega, minha mão já está coçando. Depois do comercial nós voltamos com essa informação. Segura aí! Né? Vamos retomar esse gancho aqui. Estávamos falando justamente do Festival Capiranga e das premiações de cada categoria e que a categoria para estudante castelense ainda está aberta, né? Antes de falar das premiações, até quando está aberta? É verdade. A categoria de estudantes ela está aberta até o dia 21 de fevereiro. Tem isso mesmo, verdade. Desculpa, gente. É porque a gente tem um prazo até agora, dia 9, que é o prazo que a gente deu até então, mas ela vai ser prorrogada, tá? Então, vai até o dia 9, do dia 9 tem uma prorrogação até o dia 21 de fevereiro. Então tem mais ou menos aí uns 20 dias para fazer uma produção de um filme. Gente, então olha, informação quentíssima aí. Você que é estudante castelense, que tem interesse em produzir audiovisual, aproveite essa oportunidade. Até dia 9 está aberto, mas já sabemos agora, de primeira mão, que vai prorrogar aí até dia 21, não é isso? Isso. 21 de fevereiro, então, pegue sua produção que está aí escondidinha, ou que você tem a ideia e ainda não produziu, dá tempo, né? Gente, de 5 minutos? Isso. A produção ela tem que ter no máximo 5 minutos, tá? E aí é aquilo, é produção para estudante, não precisa se preocupar com aquela coisa. É claro, tem que fazer um filme bacana, né? Mas aí, pô, chama a galera, entendeu? Quem tiver o celular melhor, é esse tipo de coisa que a gente está procurando, entendeu? As coisas de mais espontâneas. E professores também que quiserem incentivar seus alunos a produzir cinema. E tem mais um detalhe, é que a categoria de estudantes ela não é restrita para estudantes de colégios, entendeu? Pode ser colégio público, colégio privado, mas também estudantes de instituições de ensino técnico, estudantes de universidades, de faculdades. Qualquer tipo de estudante pode escrever o seu filme na nossa categoria. Tem tempo suficiente aí para produzir, então vamos produzir. Ótimo. Bom, mas e as premiações? Fala aí pra gente. Pois é, a gente já está falando sobre a categoria de estudantes, né? O prêmio para a categoria de estudantes, ele não vai ser um prêmio em dinheiro, isso é óbvio, né? Porque pode passar um adolescente e uma criança, a gente não vai dar dinheiro na mão de criança. Então o que a gente resolveu foi fazer um kit de cinema. Um monte de estudante agora, oh meu Deus! Mas preste atenção, o prêmio é um kit de cinema. Então vocês vão ganhar uma câmera de cinema semi-profissional. Opa! Que é uma GoPro Hero 11. Fala aí, Cauê, tu que comprou, tá sabendo melhor que eu. Então, gente, o nosso kit de cinema ele é composto por 5 itens, né? O primeiro, o principal de todos, é uma câmera muito boa, que é a GoPro Hero 11 Black. Pesquisem aí, vocês vão ver que ela é uma só para constar, é bem carinho. Pois é. Então, um cartão de memória de 128 GB para você guardar lá todos os vídeos que vocês forem fazer. Um tripé, um microfone numa lapela e também um mini projetor para vocês fazerem exibição de cinema nas escolas, em casa, na rua, onde vocês quiserem. Então é uma grande premiação, galera, não dá pra perder não. Gente, olha, prêmio desse aí, na época que a gente começou a fazer cinema, a gente ia fazer uma revolução, cara. Então aproveitem esse prêmio aí, vocês vão tocar as produções de vocês aí com muito recurso, né? Então, estão com tudo. Aí tem as outras categorias também, que a gente está premiando em 4 eixos. Melhor documentário, melhor ficção, melhor animação e melhor videoclipe. E aí eu faço um apelo de novo, né? Eu fiz antes do intervalo, mas vou fazer de novo. A gente já está com as inscrições fechadas para as categorias profissionais, mas que você que é de Castanhal, que tem uma produção feita aí de animação, de videoclipe, então artistas, músicos castanhalenses, é para vocês também, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente via DM no Instagram, ou se vocês têm o contato de algum dos membros também da equipe, podem entrar em contato que a gente resolve essa inscrição aí, tá? E para falar também dos prêmios, gente, os valores dos prêmios para essas categorias de videoclipe nacional é de R$1.000 e para a categoria de videoclipe castanhalense é de R$2.000. Esse é o prêmio, o valor do prêmio, né? E para as produções castanhalenses de curta-metragem em geral é R$2.000 e produções nacionais e regionais é R$1.000 o prêmio. Então temos aí esse prêmio para a galera, né, do audiovisual, esse prêmio em dinheiro. Exatamente. Cada categoria concorre a R$2.000
e mais um troféu também. Todas as categorias vão ser premiadas por um troféu, feito especialmente por uma artista daqui de Castanhal, que é a Bárbara. E é isso. É porque vamos diferenciar, né? Cada categoria castanhalense são prêmios de R$2.000. As categorias nacionais, né, que não são produtores profissionais de Castanhal, é de R$1.000. Ok? Tá massa demais. Agora eu acho, e ainda considero, colocando na balança, Vitor, que o pessoal dos estudantes estão saindo melhor aí nesse tempo, porque só a GoPro já é esses 1.000 e pouco, ainda mais com essa taxação, tá um premião. Agora eu fiquei numa dúvida, tema? Tem tema para produzir? É livre? Não, temática é livre. É óbvio que a gente, dentro do nosso corpo de jurados e curadores, a gente fez uma seleção de profissionais que atendessem aos critérios e valores que são relacionados ao próprio cine de rua, né? Então, o festival ele tem esse envolvimento com a questão ambiental por causa do Rio Capiranga. A gente tem predileção por filmes que tenham essa temática e que tenham temáticas relacionadas à cultura amazônica de modo geral, a preocupação ambiental, a preocupação com direitos humanos, mas a principal preocupação mesmo é que tenhamos cinema de qualidade, que a gente possa fazer todo tipo de cinema, sabe? Então, não tem temática delimitada, qualquer temática está valendo, desde que seja uma temática que não agrida direitos humanos, nem infira nenhuma lei, nenhum nada assim, né? Sabe como é que é? Ótimo. Gente, a gente percebe o quanto é importante a realização de um projeto como esse que vocês estão fazendo, né? O quanto isso estimula a produção audiovisual local, né? Porque, às vezes, é através de um projeto como esse que alguém que tem vontade, mas não teve ainda aquele impulso, aquele empurrãozinho, vai ali se jogar para fazer o cinema, vai para iniciar a sua produção. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel desses festivais. Várias vezes vocês falaram aqui, por exemplo, do antigo festival de curta-metragem, né, que houve aqui em Castanhal e que estimulou vários cineastas. Eu sou um deles, né? Iniciei por conta desse festival. Queria que vocês falassem da importância desses festivais e aproveito para mandar o recado para quem estiver nos ouvindo, né? Já ouvimos rumores aí de que o festival de curta-metragem vai voltar. Então, secretários de cultura, prefeito, gente, retomem esse projeto tão bonito, né? Porque Castanhal merece, o audiovisual está ansioso, tem uma produção belíssima, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Como é que esse estímulo funciona, gente? Edital de fomento, festival de cinema, fala um pouco disso. É importante a gente falar sobre isso, porque eu também sou de uma geração que vem desse incentivo do Curta Castanhal. A gente sabia que todo ano ia acontecer um festival, então a gente já começava a se preparar a princípio para aquele período de inscrições ali, né, para a gente fazer a nossa produção, se inscrever, e vários desses cineastas que a gente tem como referência, que são cineastas castanhalenses, eles vêm dessa geração desse festival, né, são cineastas que a gente conheceu por conta da repercussão que tiveram nesse festival, Amilcar Carneiro, Chico Carneiro, Edivaldo, que nós citamos, dentre outros, mas também de gente que entrou no audiovisual por causa disso. A minha primeira produção audiovisual, não digo que seja a primeira, né, mas a primeira que não foi num caráter estudantil, foi para se inscrever na última edição do Festival de Curta Castanhal, né? E eu percebo a diferença que faz, porque dessa época a gente tem uma geração de cineastas que até hoje são os mesmos, né? Então, tipo, esse vácuo de tempo que a gente teve sem o festival foi suficiente para, tipo, cortar o incentivo que a gente tinha dentro da cidade, dessa cultura audiovisual, né? Porque somos uma cidade que tem um cinema ancestral, que é o cinema do Seu Duca, né? Tem até um filme do Edivaldo sobre isso. Então, a gente vai aos poucos, e o nosso próprio coletivo, ele também tenta ter esse objetivo, né, de movimentar uma nova cultura audiovisual na Amazônia, mas principalmente em Castanhal, porque é uma cidade do cinema. E o cine de rua, ele não existiria hoje também se não fosse graças às leis de incentivo, né? Tivemos uma pandemia horrível aí alguns anos atrás, que acabou obrigando a gente a se virar de outras formas. E enquanto profissionais, aqui em Castanhal a gente teve as primeiras leis, né, de incentivo, que foi a Aldir Blanc, teve o Festival de Chavicora também, que foram as primeiros contatos que nós tivemos com dinheiro vindo do governo para financiar a arte na nossa cidade, sabe? Aquilo abriu os olhos para que a gente conseguisse perceber que o nosso trabalho, que até então era voluntário dentro do cine de rua, ali pelos anos de 2019, 2020, poderia ser feito de maneira mais profissional. Só que para isso a gente precisa
a gente precisa de dinheiro porque a gente precisa se manter, a gente precisa manter o projeto e precisa se pagar também, né? Pra gente poder ter isso como nosso principal trabalho, porque tem certas coisas que não dá pra gente fazer só no voluntariado, sabe? E, por exemplo, esses projetos de realização de filme que nós produzimos, as próprias oficinas, o festival de cinema, tudo isso tem custo e custo humano que a gente precisa trabalhar com dignidade também, né? E essas leis de incentivo que vêm, elas são importantes por causa disso. Não só porque a gente consegue realizar um trabalho de arte com o devido, digamos, o devido suporte, mas também porque a gente consegue... Em branco agora, mas a gente consegue viabilizar coisas. Vai que vai sair, não tem problema. Continua que eu me perdi no negócio assim. Eu acho que esse movimento mesmo, por meio do festival, né, você consegue instigar, né, os próprios produtores que já existem, né, e influenciar novos produtores, né, entendendo que a arte, ela é trabalho, né, a arte é um trabalho, seja o trabalho que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, e também um trabalho econômico, né? Então, para você fazer uma produção audiovisual, por exemplo, a gente já viu premiações que são, vou usar uma palavra assim, premiações um pouco absurdas, por exemplo, para você fazer uma produção audiovisual com R$5.000. Não dá, é insuficiente. Você faz uma produção, mas é insuficiente porque uma equipe de audiovisual, ela é multi, são produção executiva, direção, fotografia estilo, comunicação, roteiro, né? Se você tiver que contratar atores, né? Então a equipe do audiovisual, para você fazer um filme, locação, às vezes você precisa locar um espaço, então tudo isso é custo, alimentação, transporte, né? Rapidinho. Então tudo isso demanda um custo muito alto, é por isso que a linguagem audiovisual ela é cara, né? Os equipamentos do audiovisual são caros, né? Então, para a gente poder atualizar os nossos equipamentos é muito custoso, né? Então, tudo isso a gente precisa refletir no processo de pensar, planejar políticas públicas para o município no âmbito da cultura. Aqui eu estou falando só do audiovisual, mas todas as artes, elas são um trabalho econômico e para a nossa existência. Tanto que na pandemia, essas legislações, por exemplo, Aldir Blanc, né, a própria agora Lei Paulo Gustavo, né, por quê? Porque a arte, ela tem uma função social muito importante, né? A arte, ela nos faz ver o mundo de uma outra forma, né? Tem um processo de sensibilidade, de humanização, né? Então, as pessoas estavam dentro das suas casas, trancadas. E o que salvava elas, na maioria das vezes? É você poder assistir um filme com a sua família, né? Ler um livro, né? Dentre outras atividades que envolvem a sensibilização artística, ouvir uma música, dançar, né? A dança ela tem uma importância muito forte, né? Por exemplo, aqui no Pará, o carimbó, né? A nossa dança, a gente parece que já sabe já nasce dançando carimbó, né? Eu só sei dançar carimbó, tá tocando samba, eu só danço carimbó, por exemplo, né? Então, é importante que o poder público entenda que a arte, ela é trabalho, mais uma vez, salientar isso. Então, a Secretaria de Cultura, né? Todos esses órgãos públicos precisam caminhar nesse sentido, né, de valorizar os produtores locais, que são muitos. Em Castanhal nós temos muitos artistas, muitos produtores locais, né, valorizar essa galera que está fazendo um trabalho de qualidade, né. Então, por exemplo, nós temos artistas que são conhecidos muito fora daqui, né, escritores, diretores, dançarinos, produtores são conhecidos fora do estado, do país, né, e não são reconhecidos no município. Então isso às vezes isso é muito sério, né? Então, assim, chamar atenção nesse sentido, né, de não perder oportunidades, né,
Então, você tem recurso federal para a cultura, específico para a cultura. Então, não perder a oportunidade da Secretaria de Cultura se inscrever para captar esse recurso, para poder democratizar com a comunidade, né? Então, se tiver mais editais, é muito melhor, né? Então... Sim, e o branco que me batendo agora tem tudo a ver com isso que a Bianca falou agora sobre a democratização, porque o que eu ia falar era isso. Tudo que a gente realiza no Cine de Rua, a gente tenta entregar de graça para o público, entendeu? Para a população. Isso, para mim, é uma das coisas mais fundamentais, porque é muito fácil a gente dizer, o cinema é uma arte muito cara e tudo mais. Hollywood se vira com arte cara, só que eles vendem arte cara para o mundo inteiro, né? O nosso objetivo, enquanto fortalecimento de uma cultura audiovisual em Castanhal, não tem a ver com isso, sabe? Também tem a ver com movimentar uma estrutura econômica que é importante, mas é principalmente também ter a oportunidade de entregar a cultura de graça para a população, para que a gente possa, de fato, democratizar o acesso. Então, a maioria das atividades que a gente faz, a gente tem essa preocupação. O festival é tudo gratuito, sabe? O Festival Capiranga, tanto as inscrições são gratuitas, como a participação para quem quiser também frequentar o festival que vai acontecer em março, é tudo de graça. Os filmes que a gente produz, a gente também vai disponibilizar de graça. E as oficinas a gente faz de tudo também para que a gente possa entregar, para que as pessoas possam realmente, sabe, para que o povo possa ter acesso à arte e à educação. Arão, bora aproveitar e já manda a tua vibe final aí. Beijinho pra mamãe, pro papai, pro tio, fica à vontade. Um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Eu não sei se a minha mãe e meu pai estão escutando, eu falei para eles escutarem quando sair de casa, né? Um abraço para vocês também. Se não tiverem, a gente puxa a orelha dele, tem Um problema. abraço para a Manu aí que está escutando a gente. Um abraço para a galera do Cine de Rua, para o Araí e para a Morgana que não vieram hoje. E é isso, gente. Obrigado. Compareçam no Festival Capiranga, acompanhem a gente nas redes sociais para vocês Estaremos lá. saberem de tudo. E é isso aí. Valeu. Olha, quem não, pode até dizer depois papai e mamãe que dá para assistir um compacto do programa lá pelo YouTube, Vianza TV, ou pelo Instagram da Academia. Anotem aí, @Academia Castanhalense de Letras. Comece a seguir. Bianca? Então, gente, agradecer, né, por esse espaço maravilhoso, né, que oportuniza não só a gente que está aqui, né, mas outros agentes culturais de Castanhal para poder democratizar a informação, né, para toda a comunidade castanhalense que está escutando, né. Um abraço especial para minha mãe que está escutando, eu sei que ela está escutando a Dona Lourdes, a minha irmã Manuela e toda a galera, né, que está disposta a se engajar, né, pela arte castanhalense, pela cultura castanhalense, né, que é muito diversa e muito bonita também. Tá? Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível e caminhamos juntos, né? Daqui para frente espero que a gente tenha mais parcerias, né? Então, muito obrigada. Bola tá pulando, já passo pro Cauê. Só agradecer aqui a vocês por esse espaço, né, de difusão de todo esse trabalho que está acontecendo em Castanhal, né. Tenho certeza que já passaram muitas outras pessoas por aqui também divulgando esses trabalhos. Um abraço aí para toda a galera que está ouvindo a gente e também falar para os estudantes, escrevam seus filmes, produzam seus filmes para o festival, galera. Isso é muito importante também. Massa. Vitor, vamos indo? Vamos nessa. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Foi um bate-papo maravilhoso. Acho que a gente precisa de mais momentos como esse. Fica o recado: arte é trabalho. Projetos que financiam o audiovisual, que promovem a difusão do audiovisual, tem um impacto muito importante na formação humana das pessoas. Então, vamos investir nisso. Iniciativa privada, setor público, né? Então, isso é investimento na nossa cultura, investimento na nossa identidade, na nossa arte, na nossa formação humana. Isso nos faz melhores, com certeza. Saio hoje do programa e tenho certeza que muita gente vai sair também com essa palavra em mente, ativismo. Gostei. Essa arte misturada com ativismo, essa forma de olhar para a cultura, para a produção audiovisual. O mundo hoje é audiovisual. Nós estamos no mundo audiovisual. Mesmo as demais linguagens culturais sempre procuram também o audiovisual das mídias sociais, etc., para vender o seu peixe. Então, parabéns pelo trabalho, principalmente por esse engajamento social, essa preocupação de dar voz para as comunidades castanhalenses.
Gente, Literatura em Foco se despede por aqui. Sábado que vem estaremos de volta. Agradecemos pela sua audiência. Um ótimo sábado, um ótimo domingo. Cheiro no coração. Fomos!